Falei, galera, beleza? Com você está suave, mano? Então vamos pro nosso vídeo. Ó, véi, desculpe por ter parado com os vídeos, mas eu vou voltar. Só eu descobri coisa nova que eu mostro esse joguinho aqui da morte. Tá ali? Tipo Clash Royale. Eu vou trazer um vídeo falando dele. Mas agora é do Clash Royale. Pode ver que eu tava jogando. Galera, quem lembra do meu último vídeo? Ou era 4, ou era 2 lendárias, ou era uma. E é o 6 lendária. Ó, Mago Elétrico, Spark, Bruxa Sombria, Bandido eu ganhei hoje. Aqui no quarto. Bandido eu ganhei hoje, Mineiro. E só. E não, e Cemitério 6. Mano, eu descobri um bagulho muito doido, velho. Se você tá em arena baixa, se fizer isso, você passa. Se tiver tipo na arena, mano, você passa. As ideias, deixa eu juntar na vídeo de lixo. Não, agora eu vou ter que fazer isso aqui. Mas eu nunca vi um vídeo que alguém fez isso. Você segura uma carta e segura a outra. Ah, não, calma aí. Você segura uma carta, vai mostrar a vida dela. Se você apertar assim nas duas, calma, e tacar aqui, não vai. Você tem que segurar as duas e colocar as duas em campo. Mano, é muito foda. Eu nunca vi isso na minha vida, é a primeira vez. Então, velho, já vai deixando seu like. Porque eu duvido se você sabia essa. Se você sabia, deixa aí no comentário. E tipo, quando você quer tentar fazer algum combo, tipo Spark e Príncipe, não dá, vai ficar que é 10, mas não é 10. Você vai tacar, só que só vai o Spark. Aí você tem que esperar um pouco pra dar um de Elixir e o pra ajudar mais um de Elixir e o Príncipe. É da hora, mano. Eu descobri isso hoje jogando. Eu tava assim, ó. Sempre segurava pra ver a vida dos caras, que eu descobri isso hoje também, ó. Deixa eu segurar aí, ó. Mostra também. Eu sempre tava fazendo isso. Aí sem querer eu segurei assim. Sem querer eu segurei assim nas duas. Eu não... Aí eu vi tipo 3, com mais esse, com mais 4, 7. Aí eu, nossa, e se eu fizer assim? Aí eu vi que ia, velho. Aí eu falei, nossa, é agora, meu. Não, mano, não é hacker, não é nada. Só você tentar ir na sua casa, no seu celular, meu, vai dar. Eu descobri hoje, agora, eu vim correndo gravar, mostrar pra vocês. Então, isso já vale teu like. Deixa aí seu like, mano, se inscreva no canal. E já era, velho. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E galera, da última vez que eu trouxe vídeo, se eu não me engano, era da Arena. Eu tava na Arena 7 de Clash Royale, né? No mês de Clash tava na Arena 7. Agora já tô na Arena 9. Você viu que tanto de tempo que eu fiquei sem jogar. Ou sem as ideias. Mas eu prometo, véi. Eu juro que eu vou trazer vídeo. Galera, pra você ter noção. Antigamente, quando eu comecei o canal de Clash, eu só jogava isso aqui, só nessa conta. Eu criei uma conta, pra você ver quanto tempo tá parado. Eu criei uma conta, passei da arena 1, 2, 3, 4 e tô na 5 agora. Pra você ver como faz tempo, e não tem lendário na outra, só nessa. E pra quem tá perguntando que lendário eu e tal, carta, essa aqui é do clã. Só que eu não vou lembrar não. Acho que eu tenho já. Minha segunda lendária. Primeiro, do coração, não lembro também. Não lembro também. Eu sei que esse cemitério foi no baú do clã. É, baú do clã. Isso aqui foi no baú mágico dessas missões aqui. O Bruxa Sombria foi no lendário. Spark foi. Só sei de 3 ou de 4. Caralho. Só sei de 4 cartas. Dessa aqui, do Mago Elétrico, Mineiro e também Cemitério, eu não sei.
Ó, a carta que lança no cocô. Eu acho ela uma bosta, velho. Se eu ganhar ela, eu não vou usar, não. Vamos ver. Eu tô em terceiro, já sou ancião. Agora eu vou virar. Eu tô jogando pra ficar entre os 3 primeiros, né? Que eu já tô. Só que eu quero ficar mais, né? Aí depois eu viro co-líder. Aí eu paro de jogar essa merda. Eu jogo só. Jogo 3 vezes, pego 9 coroas e já era. Faço que nem meus amigos. Galera, se você tem esse negócio aí mesmo que está, pelo amor de Deus, faça que vai sair, vai acabar. Ó, cria um torneio e complete. Tenta fazer isso, mano. Que vai te ajudar. É 100 gemas. Quem consegue 100 gemas assim? Consiga 2 vitórias em um único desafio. Aí, eu já consegui 10. Falta só 2. Quem dera. Mas galera, esse vídeo só foi pra mostrar um negócio ali de segurar 2 vezes, não? Um super mágico. Como eu queria ter feito gema. Vem aqui, ó, comprava. Não é a lendária que eu quero ter. Mano, eu já realizei meus sonhos. Com a lendária eu queria. Agora só quero lenhador, mano. Por quê? Não, e princesa. Por quê? Não, e dragão infernal. Dragão infernal eu quero muito. Daqui eu quero dragão infernal. Daqui nenhuma. Daqui eu quero nenhuma também, que eu já tenho as que eu queria. Daqui eu quero princesa. Daqui eu quero lenhador. Daqui eu não quero nenhuma. E daqui eu quero. Lógico que eu quero mega cavaleiro. E daqui eu não quero nada porque não tem nada. Ô, mano, é mal roubado esse negócio. Tudo é de 300 e 300. Não, aqui é de 400 e 400. Aí beleza. Aí chega aqui e se pensa, nossa, vai ser mais 400. Mais 800. Mal roubado, velho. Devia ser de mais 300 também. Aí vem aqui. Tudo isso aqui podia ser de mais 300. Menos a última. Podia ser de 800. Não, tem que ser lá da 11. Mais 800. Cê é doido? Aqui, ó. Daqui 6 dias. Uma merda, não gostei não. Sono, estou com sono. Ai, irmão, daqui eu já joguei, ó. Cheguei até aqui, ó. Antes desse daqui. Falta pouco. Aí eu perdi. Galera, quer entrar? Não, não tá não. Mas se você quiser entrar no clã, nossa, aumentou. Era 2.600 antes. Não era 2.600 não. Aumentou muito. Era só 2.000, aumentaram pra 2.600. Ó, pode ver se fala. Meu, deixa eu ver isso daí. Tá vendo a 8 aí, ó. Tá vendo? Aumentou bastante, era só 2.000. Você vê aqui. Esse aqui deve ser nível alto. Mas você fala, mas como que não é nível alto? Eu coloquei ele, mano. Meu parceiro mora aqui do lado. Sempre veio aqui pra nós jogar 2v2. Olha aí. Aí, deixa eu ver se tem mais alguém da Doni. Aí tem esse aqui, ó, que é do meu clã. Meu irmão também, o Anderson. Meu amigo aí que eu falei. O dele com o Roberto. Ai. E galera, mano, eu fico vendo. Tipo, eu fico relembrando. Quando eu era Arena 5, 6, não. Arena 1, 2, 3, 4. Dava vontade de parar, velho. Eu chegava no 4 e já instalava, de tanta raiva. Aí quando eu comecei a fazer fogo, eu comecei a jogar, mas eu dava raiva ainda.
Mas igual, isso aqui não vai parar aí. Aí sempre quando eu tinha vontade de instalar, eu ia entrar no YouTube, pesquisava um rap da horinha. Aí eu via e já voltava no pique. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e falou.